do que nós conversamos ontem, tá bom? Do que nós conversamos ontem. Ficou alguma dúvida? Ou o que não deu para, ou não entendi nada? Não posso dizer que não. Muitas coisas deu para entender. Olha, o fato do choque, o fato que o único lugar onde não tem luz é o buraco negro, né? Isso ficou, para mim foi uma bela surpresa, né? Lógico. Aí fiquei olhando, nossa, a luz é desviada pelo buraco negro, nem entra, né? Fiquei dando uma olhada nas aulas de física, o buraco negro, como é que é? O negócio, o horizonte dos eventos. Eu fiquei estudando um pouco, revendo essas coisas que tinha assistido. Mas lá deu para entender bastante coisa, mas só que você falou muito depressa e ficou um pouco difícil de entender algumas passagens. Tá? Vamos repetir então. Eu acredito que se nós repetirmos, agora falando mais devagar, Aldo, a coisa melhora um pouco, certo? Só que vamos combinar assim, ó. Qualquer dúvida que se tenha, é importante perguntar. É importante parar e falar assim, ó, desse ponto para frente, eu não entendi. Por quê? Como já vai fazer algum tempo que nós estamos falando desse tema, a sensação que eu tenho é que esse tema ele já era de comum conhecimento. Logo, era só... A minha ideia de ontem era só fazer um encaixe do que foi dito nesse último mês, né? De uma maneira um pouco mais lógica. Então, vamos relembrar alguns conceitos que nós falamos ao longo desse mês. Você lembra, Guilherme? Arthur? Lembra? Conceito, o ponto. Número 1 é o ponto. A reta. Você tem o 1 e o 2. Só que eu gostaria que vocês participassem, porque nós fazemos isso de uma forma um pouco cadenciada, porque ele vai na velocidade de vocês e de comum entendimento a todos, tá bom? Então, quem é o ponto 1 e o ponto 2? O ponto 1 é o criador, certo? O criador, o que ele faz? Qual é a razão de existência do criador? Ele cria. Ele cria o quê? A criação. Boa noite, pessoal. Tudo bom, Claudio? Beleza. O criador, qual que é a essência, a razão do criador? Criar. Ele cria o quê? A criação. A criação cria o quê? Criatura. Só um segundo, por favor.
Fui pegar um copo de água. Então, criador cria, cria criação, a criação cria criatura. A criatura, o que ela faz? Co-cria. Certo? Daí surgiu o quê? Co-criador. Como a razão de existência do Criador é criar, ele cria o 2. Quando ele criou o 2, o que ele criou? Ele criou o plano, o tempo. Certo? Por quê? Só autorizar aqui, gente. Por quê? Porque quem está no 1, ele vai falar que a realidade dele, vamos chamar a realidade 1, é a única que existe. Quem está no ponto 2 vai falar que a realidade dele é a única que existe. Nesse momento, as duas realidades se chocam. Se chocam onde? No centro. Quando surge o centro, e só dando um passo atrás ainda. Para você sair do ponto 1 e chegar no ponto 2, você vai percorrer um espaço. O mesmo acontece do 2. Nesse momento, você cria o quê? Um sistema de coordenada. Neste caso, coordenada X. Portanto, quando estas duas realidades se chocam, você cria o quê? O ponto 3. É o ponto 3 que vai dar a razão, vamos pensar assim, ele tem um olho aqui. É o ponto 3 que vai dar razão de existência para o 2 e vai dar razão de existência para o 1. Por quê? Porque aí, como eu disse, imagina este plano aqui. Imagina um Sol aqui. O Sol está emitindo luz. Os raios que passam acima e abaixo, para quem está contido aonde? No plano, ele não vê o raio 1 e o raio 2. Ele não vê. Ele só vê os raios que são direcionados para o plano. Nesse momento, a realidade dele é só esses raios aqui. Os demais não existem. Portanto, na junção, ou no atrito, ou que vai gerar a caminhada do 2 para o centro e do 1 para o centro, você cria o quê? Você cria o espaço. E você cria o plano e o tempo. Porque agora, se eu estou na posição 1 e quero chegar na posição 2 ou na posição 3, eu vou ter que percorrer um espaço que é desta junção, deste centro, até a posição 1, por exemplo. Ou até a posição 1. Ou até a posição 1. Ficou claro até aí? Todos estão vendo? Portanto, eu posso vir do lado direito ou do lado esquerdo.
Quando isso acontece, eu estou criando o quê? Este plano aqui. O mesmo ocorre quando eu defino o ponto 2, por exemplo. E o ponto 3', que é aqui. Que eu estou criando este sistema aqui, este plano aqui. Portanto, é correto eu falar que este plano 1 está contido no plano 2. E o plano 2 contém o plano 1. Portanto, quem dá a razão de existência para o 2? O 1. E quem dá a razão de existência para o 2? O 1. E o 1 para o 2. O 2 para o 1. E aí o que eu estou criando? O que eu crio? Qual é a minha razão de criar aqui? O que eu crio? Eu crio o plano, o tempo e o espaço. E o que mais que eu crio? O que mais que eu crio? Eu crio o limite. Eu crio o limite. Por quê? Porque quem está no 1, ele vai, vamos supor que no 1 tem 2 bolinhas. E no 2 tem 3 bolinhas. O 1 olha para o 2 e fala assim, puxa, olha, o 2 é grande. Pô, mas para mim ser grande, para que eu chegue nesta posição, eu tenho que sair do 2 bolinhas e para 3 bolinhas. Nesse momento, eu crio o limite. Por quê? Porque eu associo conhecimento mais evolução aonde? Na matéria. Por quê? Porque quem está no plano, ele é o quê? Ele é a matéria. Então, para qualquer posição que ele vá, seja para a direita, seja para a esquerda, ele vai estar no plano. Ele está criando planos. E nesse momento a gente para e reflete. Se limite é uma condição que existe para conhecimento e evolução, e como resultado na matéria, quem é o Criador? Então, quem é o Criador? O Criador é o 1, mas o 1, como ele tem na essência criar, ele criou 2. Então, como que o 1 pode ter na essência a matéria? Ou como que o 1 pode ter na matéria o limite? Nesse momento, eu paro e volto para aquele conhecimento que nós, por algumas vezes, conversamos aqui. Vamos seguir. Conhecimento traz sabedoria? Não, conhecimento não traz sabedoria. O que traz sabedoria? Hã? Não. O que faz com que uma pessoa tenha sabedoria?
Isso. Então, eu começo a ter uma visão que conhecimento e evolução não levam à luz. O que leva à luz é consciente. Por quê? Porque conhecimento e evolução é limite. Porque ele está preso ao plano, ao tempo e ao espaço. E o consciente? Ele está preso aqui? Não. Então eu posso estar aqui no cantinho e ser consciente de tudo isso aqui? Pode. Pode. Nesse momento, eu pego e falo assim, puxa, se consciente é a propriedade que vai fazer com que eu não tenha mais limites, ou que eu amplie limites, o que eu estou fazendo com o meu universo? O que eu faço com o meu universo? Eu estou fazendo com que eu crie brechas nele. Por quê? Porque se eu crio brechas, é a forma com a qual eu consigo olhar os raios que estão abaixo e acima. Puxa, entendi. E aí nós paramos de novo, né? E falamos assim, quem dá razão de existência ao universo? Se o universo existe, quem dá razão de existência? Assim como quem dá razão de existência ao Criador? É o criar. Então, quem dá razão de existência ao universo? A ideia. Boa noite, Márcio. É a ideia. Então, se é a ideia que dá razão de existir ao universo, o que eu tenho, ou o que está contido no universo, são as formas de pensamento que tem por objetivo me levar, me conduzir na ideia. Portanto, quantas formas de pensamento eu tenho no universo? Eu tenho tantas quantas forem necessárias para poder fazer eu chegar na ideia. Então eu tenho, por exemplo, religiões. Eu tenho escolas iniciáticas. Eu tenho, sei lá, política. Enfim. Eu tenho todas as formas de pensamento. E qual que é a ideia do universo? Deus. Ou Criador. O que significa isso? Que o universo também não sabe quem é o Criador. Porque se está contido nele a necessidade de manter formas de pensamento que vão fazer com que estas formas cheguem a Deus, ele também não sabe quem é Deus. Por quê? Porque senão ele não teria formas de pensamento. Por quê? Porque quem está no universo, ele está o quê? Sendo o quê? Ele está sendo compreendido. Logo, conhecimento e evolução, matéria, me leva à compreensão. E nesse momento, nem o universo sabe quem ele é.
quê? Porque o universo compreende e está sendo compreendido. Logo, todos os seres que vêm, pai e mãe, que vão testar formas de pensamento, aonde? Aonde que elas vão testar? Em uma realidade. Eles vão testar numa realidade, que é o espaço. Nasceu em 1965, vai morrer em 2030, por exemplo. Então, nesse espaço, é o quê? É o teste daquela forma de pensamento. Então, o ser que nascer desta união, chamado filho, o que está contido nele? As formas de pensamento que estão disponíveis no plano. Eu acho que até aqui está simples de entender. Certo? Está simples de entender. Portanto, se o universo não sabe quem ele é e precisa de formas de pensamento testarem modelos diferentes para poder dar para ele uma razão de existência, ele também está à busca de existir. Portanto, está achando que é mal. Portanto, se eu conseguir entender que o consciente vai fazer que eu saia do universo, eu vou conseguir entender quem é Deus e quem é o Criador. Logo, eu saio do universo. E aí, ontem eu peguei e falei assim, então vamos ampliar um pouco essa forma de ver. Então vamos pegar aqui o universo, o nosso universo. E a nossa galáxia que tem, ela dá um giro no centro da sua galáxia em 25.920 anos. E eu falei que metade é 12.960 anos. Certo? Então, cada ciclo, cada meio ciclo, são 12.960 anos. Então, é correto eu afirmar que existem 12 ciclos de 2.160 anos. Portanto, daqui aqui 2.160 anos. Aí eu paro e penso assim, puxa, consciente, eu estou sendo compreendido, eu estou preso no plano, no tempo e no espaço, eu não sei quem é o Criador, mas eu sei que na essência do Criador está criar o que? A criação cria o que? A criatura, e a criatura, por se achar filho, e ter na essência a criação, que é o verbo, o que ela faz? Cocria. Então, quem que eu estou cocriando? Eu estou cocriando filhos. Eu estou criando filhos para fazer o quê?
para testar. Testar o quê? A existência ou como chegar a Deus. Pô, mas aí tá tudo errado. Por quê? Porque se eu estou no plano, no caso, o universo, e se tudo que existe no universo não me leva a Deus, logo é correto eu falar que quem está em Marte, ou quem está em Capela, por exemplo, ou quem está em Sírios, por exemplo, eles estão no plano. Então, se eles estão no plano, as formas de pensamento dele são iguais às minhas. O que vai mudar? Só vai mudar a forma. Mas a busca é a mesma. Então, aqui no 1, eu posso acreditar que verdade, ele tem um valor cinco, que é o que nós falamos ontem, na Terra. Em Sírios tem um valor 5. Então, por exemplo, nos primeiros 2160 anos, quando eu começo a testar verdade, ele vai ter um valor, é só para a gente fazer uma imagem, valor 1. Portanto, quando chegar no mesmo valor aqui, os iguais que estão no plano chamado universo, eles vão se atrair. E vão criar o quê? O aiso. Eles vão criar uma outra realidade. Que é o 3 aqui. Que é o 3, duas linhas. Esta realidade chama-se o quê? Multiverso. Que está contido aonde? No plano. No mesmo plano, só que em tempos diferentes e no mesmo espaço. Então, o multiverso tem mesmo o que ele tem? O mesmo o mesmo espaço e mesmo plano. E diferente tempo. Logo, existe um Pai, na realidade, Existe um Pai, na realidade, um Pai, na realidade, É o mesmo Pai. O que ele está testando? As formas de pensamento diferentes que vão fazer chegar no Criador. Que não vai chegar nunca. E aí você fala assim, puxa vida, mas por que, Marcos, a cada 12.960 anos existe uma mudança no plano? Por quê? Quando você tem duas realidades que se cruzam, lembra aqui, ó, realidade 1, realidade 2? Realidade 1, realidade 2, o que vai acontecer? Você vai ter um ponto, pensa no triângulo aqui, ó. Então você tem o ponto, a reta
O próximo sólido, qual que é? O próximo sólido é o triângulo. Tá ruim para enxergar, né? Tentar ver. O próximo plano sólido é o triângulo. Aonde eu tenho, por exemplo, 1, 2 e 3. Portanto, para que o 1 e o 2 sejam o quê? Mesmo. Sejam O mesmo ponto. o que ele tem que ser? Não. Ele tem que O que ser. você falou? Estável. Como que eles têm que ser? Iguais. Não. Estabilidade. Eu falei. Eu sei, você está certo, eu sei. Então, para que o plano seja estável, ele vai chegar no ponto do meio, que é o ponto 3. Logo, metade do ciclo é quando atinge a estabilidade do plano. A estabilidade do plano, ó, este triângulo e este triângulo, certo? Esta ponta e esta ponta. Tá lá, esse triângulo aqui, ó, em cima e aqui, ó. Tá? Quando chega na estabilidade do plano, significa que os valores são correspondentes. Nesse momento, esses valores criam os multiversos. Mas ainda no mesmo plano. E aí eu fico pensando, tendo isso como razão, eu falo, puxa, como que é, Aldo? Como que é, Aldo? Não, o último conceito, cria um multiverso. Eu disse assim, quando o plano se torna estável, quando os seres em formato de formas de pensamento adquirem estabilidade, porque quando o ser começa no 1, vamos supor aqui, ó, tá começando o ciclo aqui, tá bom? Tá começando no 1. Todas as formas de pensamento que existem no plano têm valor quanto? Por exemplo, tem valor 1. Então, o conceito de verdade de quem está começando é um conceito próprio. É um conceito coletivo. Por isso que quem está no plano é a matéria. Porque o conceito dele é coletivo. Quando passa-se 12.000, que é 3 e 6. 3 e 6. 2 mais 1, 3. 9 mais 6, 15. 1 mais 5, 6. Ou todo número somado com 9 é ele mesmo. Então, quando ele chega em 3, 6, que é metade do plano, ele tem, ele o quê? Ele plano. Então, por exemplo, ele religião, ele escola iniciática, ele política, ele vai ter testado as formas de pensamento de tal forma que faça com que essas formas de pensamento
cheguem próximo ao quê? Ao Criador. Quem é o Criador? O plano, o universo. Entendeu, ponto? Pois não. Eu posso ter aquele período completo como um equivalente do dia e à noite? Não. 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 O relativo, quando você forma o plano 1 e 2, aqui você forma o quê? A dualidade. A dualidade, por consequência, o relativo. Então, é correto eu dizer que todos que estão no plano são seres duais porque vivem na relatividade. Isso é correto falar. Mas não que o dia e a noite existem para dar razão à dualidade. Não. É a dualidade por existir é que faz com que exista dia e noite. Mas no caso do período completo, ele não pode ver como se fosse um dia completo, em equivalente. Você está falando de 25.920 anos? E aí os primeiros 12 mil seria como um equivalente do período do dia e os próximos 12 mil o período da noite. Não. Uma equivalência? Não penso assim. Não penso que o universo seja, ele camina, mesmo porque não é o universo, nós vamos chegar lá. Não é o universo, não existe equivalência. Não é alto e baixo, gordo e magro, bonito e feio. Não é dando que se recebe, não é isso. Lei da atração, não é Hermes Trismegistus, entendeu? O que está em cima está embaixo, que nem a maçonaria fala, esses conceitos, a eubiose, enfim, o que está em cima é o que está embaixo. Não é assim que funciona. Vou explicar. Pois não. Poderia ter a múltiplos e supermúltiplos, como se o dia não fosse uma cópia desse ciclo maior. Por matemática. Não, eu entendi, Lucas. Só que, na minha forma de pensar, é o inverso. Por ser relativo, que eu gero vários universos. Por ser relativo, que existe o dia e a noite, para fazer com que a associação de tempo exista. Porque assim, como o tempo ele é contínuo, eu preciso criar o quê? Para dar razão de existência ao tempo. Eu preciso criar o relativo. Nesse momento eu crio o dia e a noite. O que eu estou fazendo com o tempo? Eu estou curvando o tempo. Eu estou curvando. E na realidade, o tempo ele é contínuo. Ele não para. O tempo não é curvo. Se fosse, botaria mesmo dando ponto. O que eu acabo de explicar não se encaixa aqui. Tá bom? Voltando. Quando os valores na estabilidade chegam à equivalência, existe uma atração. Nesse momento, vamos supor, quem vive em Marte e tem a verdade 5, e quem vive em Sírios tem a verdade 5, e quem vive em Capela tem a verdade 5, e quem vive na Terra tem a verdade 5, o que vai acontecer? Eles vão se juntar e vão criar um multiverso de realidade com valor a verdade 5.
Por exemplo. Então eu vou ter aqui tantos quantos multiversos houver de relativos dentro deste plano. Pensa assim, dentro do universo eu vou ter vários multiversos, cada um com um valor de realidade diferente, no mesmo espaço, no mesmo plano, só que em tempos diferentes. Essa é a loucura, a insanidade deste universo, ou de caminhar com conhecimento e evolução. Por quê? Porque eu não chego no consciente. Vou explicar. Uma vez que você para e começa a entender isso, você fala assim, para um pouquinho. Então, o que eu estou co-criando? Eu estou co-criando criador. Na realidade, eu estou criando dor. Criador. Se eu estou criando dor, os multiversos são facetas da mesma verdade, porém, o que está ausente nela? O consciente. Se está ausente o consciente, eu estou criando dor, porque eu estou passando pela mesma forma estou passando pela mesma ideia de forma diferente. E aí, para quem está no plano, eu estou criando o quê? O conceito de infinito. Para quem está no plano, eu crio o conceito de infinito. O conceito de infinito nega o quê? Nega o consciente, porque como que o infinito pode existir se nem ele sabe onde vai chegar? Vou repetir. Como que o infinito pode existir se nem ele mesmo sabe aonde vai chegar? Portanto, se nem ele sabe aonde vai chegar, ele também não sabe definir quem é Deus. Se ele não sabe definir quem é Deus, ele também não sabe quem ele é. E por não saber quem ele é, ele não está consciente de quem ele é. Se ele não está consciente, o que está ausente nele? Está ausente a existência. Se a existência existir não está contido nele, ele é desprovido de consciência. Aí você fala, pô, agora eu estou começando a entender. Então é assim, como no universo, então é assim, na hora que eu olho para o céu, tudo que eu vejo já ficou no passado, porque a luz que está lá no fim do mundo, lá em Sírios, demora 5 anos-luzes para chegar aqui. Quando ela chega aqui, lá já ficou no passado, que é o conceito do 1 e do 2. Então a luz que sai daqui e chega lá é a mesma coisa. E aí eu começo a entender o ciclo de 25.920 anos. Porque cada ciclo que existe, de 2.160 anos, eu estou criando o quê? Multiversos. De uma mesma realidade. Só que de formas diferentes. Até quando? Até quando existir a negação da luz. Aí acaba? Aí acaba. Pô, então peraí.
Se a cada 25 mil anos no plano não existe luz, por quê? No plano não existe consciência e consciente, logo no plano não tem o quê? Porque eu estou repetindo a mesma ideia de formas diferentes. O que não existe no plano? Não existe razão e sabedoria. Puxa, então não existe razão e sabedoria. Então, se não existe existência, consciência, consciente, razão, sabedoria, aonde eu estou? Aonde não existe luz. Logo, este nosso universo é mais conhecido como buraco negro. Então, aonde que é este universo aqui? É um buraco negro. Por quê? Porque no buraco negro não existe luz. Então, é correto eu afirmar que todos que vivem neste universo, porque está contido nele diferentes multiversos, eles estão onde? No buraco negro. Por quê? Porque eles não existem. Por quê? Porque eles são co-criadores. Co-criadores. Eles criam o quê? Dor. Por quê? Porque nem a origem deles sabe quem ele é. Por isso essa música. Fala alto que o Aldo reclamou, falou que ele não está ouvindo. Por isso, né, estou pensando, por isso que existem as raças que se encontram e se buscam, né? Isso. É nesses valores que você colocou aí. Então, são vários valores. São vários. Você tem verdade, você tem, por exemplo, justiça. Então, Por isso que um busca o outro. então, quem está no plano, está buscando Deus. Portanto, aquele que está no planeta Terra, aqui, olha para Sírius e fala assim: quem é Sírius? Sírius é o meu Deus. Então, ele está buscando Sírius, porque ele acredita que pela evolução e por conhecimento, ele vai chegar em Sírius. Só que o que ele não sabe é que ele está criando o quê? Multiversos. E que quem vive em Sírius tem a mesma forma de pensamento que ele que está aqui, só que de forma diferente. Logo, um fica buscando Deus em outro planeta. Então, eu não. Quem vive na Terra busca Deus em Sírius. Sírius busca Deus na Terra. Terra busca Deus não sei onde. E assim, você não sai deste ciclo do tempo, do plano e do espaço, nunca você está preso aqui. Por quê? Porque você está no buraco negro. Por quê? Porque você não tem luz. Por quê? Porque você não quer existir. Por quê? Porque o teu consciente e a tua consciência foge da razão e da sabedoria. Por quê? Porque você acreditou que por conhecimento e evolução você mudaria de plano ou de dimensão. Olha a loucura. Você vai estar mudando de dimensão. E na realidade você está ocupando o mesmo espaço, só que de forma diferente. Ficou claro até agora? Sim, bastante claro. Bastante claro. E nesse momento, a gente fala assim: puxa vida, deve ter uma saída. Tem que existir uma saída. Por quê? Porque se ao final de 25 mil anos eu não conseguir
chegar aonde? Na luz, o que vai acontecer comigo? Hã? Você é dissociado, né? Isso. Então é assim, mas eu estou vivendo agora, 70 anos, 80, 90 anos. Quando eu morrer, eu vou voltar para onde? Este ser que aqui está, esse filho, ou este pai, ou esta mãe, quando morrer, vai voltar para a piscina de bolinha da onde ele veio. Então ele já foi dissociado. Você como ser não existe mais. Você está morto. Por quê? Porque você vive aonde? Na ausência de luz. Então é assim, a dissociação em você já aconteceu. Logo, todos que existem no universo já foram dissociados. Não existe mais. Você vai falar, você está louco, né, Marcos? Tá bom. Não é bomba atômica isso aqui? Por que ele explode? E aí o que você faz? Você dobra o tempo. Por que você dobra o tempo? Porque ele vai ficar infinito. E aí você fica preso aqui. Nesse momento, nos últimos 2160 anos, especificamente no final do ciclo, vem um ser para este lugar aqui. A caneta está ruim. Vou pegar outra caneta. Vem para cá um ser e pega e fala assim, ó, tudo que você aprendeu está na hora de você parar e repensar. Tudo que você aprendeu de energia é uma loucura falar que o universo é movido a energia. Energia existe para a matéria. Será que você não parou para pensar que você está dando razão à matéria? E você acredita nisso. Então matéria, como diria o Padre Quevedo, não é que existe. Porque se você apagar todas as luzes, você consegue enxergar matéria? Então não existe matéria. O que existe? Existe luz. E nesse momento, quem é você? Você é instinto. Por que você é instinto? Porque você vive no coletivo. Por quê? Porque você dá razão à matéria. Puxa vida. Mas eu não sou espírito? Não, você não é espírito ainda. Por quê? Porque você já negou o quê? A luz. Por ter negado a luz, você veio por atração, você veio morar onde? No infinito, chamado universo, que é buraco negro. Então nós não estamos no universo, nós estamos no buraco negro. Por quê? É a ausência de luz. A luz não entra aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair do estado de instinto. Como que eu saio do estado de instinto? Então eu tenho que começar a utilizar razão e sabedoria. Puxa vida! Mas só isso resolve? Só. Por quê? Porque se eu usar a razão e a sabedoria, eu vou começar a entender o quê? A causa. Se eu entender a causa, eu vou ter entendido o quê? Emoções e desejos.
que são propriedades do instinto. É o que dá razão de existência ao instinto. Portanto, se eu resolver emoções e desejos com consciente na matéria, o que significa isso, Marcos? Significa que eu vou continuar sendo Marcos. Só que este Marcos, agora, ele vai utilizar-se de razão e de sabedoria para entender a origem das emoções e dos desejos. Por quê? Porque é a causa que me deixa no instinto. Nesse momento, a matéria, ela se torna o quê? Alma. Por quê? Porque ela vai continuar tendo atração por emoção e por desejo. Só que agora ela está consciente. Nesse momento, ela vai passar pelo teste da Cabala. Lembra? Molécula de carbono? 7, 7, né? Sistema setenário, não sei o quê. Que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Né? Os 7 momentos. Quando eu vencer o teste da Da'at, que é 1/8 inferior, eu saio de instinto e caminho para a alma. Por quê? Porque eu terei vencido o poder e a beleza do instinto. Mas eu deixei de ser matéria ainda? Não. Mas eu me tornei consciente do quê? Da causa. Caminhar com a razão e sabedoria. Buscar, entender e resolver com consciente a causa, tornar-me a alma no teste da uma inferior, da Da'at. Nesta caminhada, o próximo passo é espírito. Para eu me tornar espírito, eu volto de novo para Malkuth, né? Percorro todo o caminho de novo e sou exposto a 1/8 superior. Quando eu vencer a 1/8 superior, eu me torno espírito. Por quê? Porque o consciente se tornou estável e equilibrado com a consciência. E ele se tornou a origem. Ele se tornou quem? O Criador. Então ele pode criar dores. Pode. Ele pode. Por quê? Porque nas mãos dele estarão o poder e a beleza. Nesse momento, por reconhecer que o Criador, tudo que veio aqui, tudo que está sendo exposto aqui, não é propriedade dele, mas sim do Cristo, ele se torna o quê? Luz. Porque ele se torna o nada. Por quê? Porque tudo que existe aqui não foi ele que criou. Nesse momento ele se ilumina. E sai do plano. Ele sai do plano. Importante, aquele que é o que foi o teu mestre da outra escola, ele caiu nesse teste. E todos que estão com ele
vão junto. Porque acreditam nele. Não acreditam na luz, no Cristo. Porque eles acreditam que são co-criadores. Porque eles trabalham pelo poder. Negam a razão e a sabedoria. E buscam testar. São servos. Enfim. Explicado o multiverso, explicado aonde nós estamos, explicado que quem está no universo é instinto, que aquela ideia que draconiano, que reptiliano, que pleidiano, que arcturiano, que não sei quem é luz, você está enganado, meu amigo. Você está enganado. Eles são instinto como você. Só que eles manifestam a ideia de forma diferente. E que se você quiser sair deste plano, ou deste, ou de todos os outros que você co-criou, você tem que realizar um processo do karma, que é pegar essas 490 vezes 64 490 possibilidades em 64 oportunidades. Isso aqui veio da Flor da Vida, tá? Isso aqui veio da Flor da Vida. Depois eu explico. Depois tem muita coisa para explicar. Então, assim, quando você vencer estes 7 momentos, por quê? Porque tudo que existe no universo é baseado na matéria, por isso que a matéria tem molécula de carbono, por isso que 1 dividido por 3 é 0,333. 2 dividido por 3 é 666. Então, são seres relativos que vivem na terceira dimensão. Então, quando você vencer tudo isso, você se torna espírito. Quando você chegar ao nada, que é o maior estado de consciente e de consciência, porque você fala, agora eu entendi. Agora eu entendi o que eu fiz comigo. Agora eu entendi que essa baboseira de co-criador é uma loucura, é uma insanidade, porque eu estou criando dores. Que se eu continuar nisso aqui, eu estou criando multiversos dentro do buraco negro. E mais, eu estou prendendo a todos. Por quê? Porque para dar a razão de existência para a minha realidade hoje, eu preciso de você. Então eu estou levando para o outro buraco negro quem? Todo mundo que dá razão da minha existência. Então, tela mental, olha a loucura que é. O que você está fazendo com todo mundo? Você está prendendo todo mundo em multiversos. Portanto, quando você resolver tudo isso, resolver a causa, estes 7 momentos da matéria, chamado karma, se juntam. Se torna Ensof a Insof. Nesse momento você se torna o ovo, que é a origem. Você se torna o co-criador. Você se torna espírito, porque você pode criar poder e beleza. Quando você entende que no máximo luz refletida, você chegou no nada. Nesse momento
você sai deste buraco negro chamado universo. Qual é a forma do Cristo? É o cubo, é o 6. Porque o quadrado se torna 6. Aqui, ó. Cadê a Silvia? Silvia, ontem eu não sei se você conseguiu entender, mas você vai falar assim, Marcos, por que 9? Por que 9 é fechamento de ciclo aqui? Porque o cubo tem 6 facetas, ó. É a cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cubo se torna cruz. A cruz é a molécula de carbono. Tá aqui, ó. Ó, aqui, tá vendo? Molécula de carbono, ó. Molécula de carbono. Então a molécula de carbono é a cruz. Mas por que você falou que tem 9 facetas? Vou pegar aqui, ó. Então você tem, ó, o cubo. Você está enxergando aqui, Silvio? Aqui você está enxergando? Ó. Então você tem 6 facetas, certo? Ó, você tem essa faceta de frente aqui, tá vendo aqui, ó? É igual a essa faceta de trás aqui, ó. Certo. Vai dar 7. Você tem essa faceta do lado aqui, tá vendo aqui? Do lado. É a mesma faceta desse lado aqui, ó. 8. Hã? E a de baixo aqui, ó. Essa faceta de baixo aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Vai dar 9. Por isso que o 9 é igual a 1. E 1 é igual a 9. Por quê? Na hora que você junta os 7 momentos, que é o 9, você se torna 1. Que é o 1. Então, quem é o Deus do plano? Você. Por quê? Porque você está preso no buraco. Então, você fica buscando Deus no outro. Você busca Deus em outro planeta, você busca Deus em outro... Enfim, você fica buscando Deus. Porque o outro está num estado melhor que você. Por quê? Porque você definiu isso. Na hora que você parar, sair do egocentrismo, voltar para o egoísmo, olhar para você e pegar e falar assim, eu preciso trabalhar na causa, o que você vai estar fazendo com a matéria? Você poderá fazer com que os 7 momentos que você está dissociada aqui dentro voltem a ser 1. Nesse momento você chega na luz, que é o 9. Por isso que 9 se torna 1. 1 se torna 9. Simples assim. Simples assim. Ficou alguma dúvida? Marcos, eu não consegui enxergar o nome do cubo. Você está vendo essa face aqui, ó, de frente? Está em verde. Está vendo aqui? Você tem outra aqui atrás, não tem não? Sim. Então, aqui dá uma, 7. Você tem a de cima, não tem? Você tem a de baixo, 8. E você tem a lateral, Por dentro. 9. Conta por dentro. Entendeu? Agora sim, Marcos. Por isso que a cruz... Pois não, quem está perguntando?
Pois não, Lucilene. Marcos, então, no fritar dos ovos aí, né, você está nos levando para a frequência maior, né? Porque vai ter separação do joio e do trigo. Já está tendo. Já deve ter acontecido, né? Já está tendo. Está acontecendo. Isso. Né? Então, o quê? Tipo assim, para quem está na baixa, vai ficar junto com os que estão embaixo, e os que estão em cima, para que esses cima vão se juntar. É que assim, termina a pergunta, por favor. Não, era isso. Não, é que assim, ó, percebe que do buraco negro você não vai sair nunca, do jeito que está. Só se você se tornar espírito. Só se você tornar o consciente e a consciência uma coisa só. Por quê? Existe uma falha filosófica que as pessoas falam que elas têm consciência. Não tem. Não tem nem consciente. Nós não fazem as coisas erradas, não. Não tem nem consciente. Não tem por quê? Porque, lembra, se o universo está buscando quem é Deus, quem é o Criador, se nem ele sabe e você está nele, então como que, né? Não faz sentido, né? Faz sentido. Bom, então, tendo essa direção, a cada 25.920 anos, o máximo que um ser vai chegar, o máximo é no sétimo. Porque ele está na matéria. Vamos supor, é só para fazer imagem, tá? Então suponha que você tenha 9 degraus. Tá? O máximo que você vai chegar aqui, neste universo, mas sabe o que é? Eu vou para a 5ª dimensão. Isso é loucura, isso não existe. Eu vou para a 8ª, para a 6ª, isso aqui é uma dimensão só. Tudo isso aqui é uma coisa só. Então, quem tiver no 6, quem tiver no 5, quem tiver no 4, quando zerar o relógio, lá em 2026, 2027, o que vai acontecer? Vai começar tudo do zero de novo. Aqui. O que é começar do zero de novo aqui? Que se a barata tiver frequência 1, você tiver a frequência 1, você vai voltar como forma de pensamento barata. Sim. Se outro lá conseguir chegar numa frequência daquela forma de pensamento 3, e no início do ciclo o cachorro for 3, ele volta como cachorro. Por isso que os indianos não pisam em nenhum bicho, porque eles falam que pode ter sido teu pai ou teu antepassado. É por isso. Então é assim, e aí você começa de novo o mesmo ciclo, porque você está presa no tempo, no plano e no espaço. Então você não vai sair nunca disso, você vai estar sempre num eterno recomeço. Por quê? Porque você fez do tempo curvo. Por quê? Porque você tornou o tempo infinito. Não entendi, Cláudio. Não entendi. Quando você pega e dobra o espaço, né? Lembra que eu falei que dobrar o tempo e o espaço é outra loucura. Porque assim, ó, imagina aqui o 3, ó. Imagina o triângulo. Eu vou dobrar o tempo. Eu vou pegar o ponto 1 trazendo o ponto 2. Então, ó, eu dobro isso daqui. Então, essa linha fica esse aqui, né? Aqui fica aqui e aqui fica aqui. Eu não tenho mais um triângulo, agora eu tenho só metade. É loucura. Por quê? O ponto de estabilidade volta a ficar no meio de novo. Mas eu vou dobrar de novo. Aí você dobra o triângulo de baixo. Mesma coisa. Então você não vai acabar isso nunca.
Então não adianta dobrar o tempo, nem o espaço, e muito menos o tempo. O que resolve? Você parar de ser criador. Como que você para de ser criador? Trabalhando na causa. Parar de colocar a tua vida na mão do outro. Começar a resolver. De forma consciente, através da razão e de sabedoria. Parar com essa loucura de evolução. Parar com essa loucura de energia. Vou passar energia. Parar com esse negócio. Tem que começar a parar. Para. Por quê? Porque são todas formas de pensamento que te deixam presos aqui. Vocês querem água? Estão servidos? Já deve ter esquentado. Acho que está fresquinho. Tá me ouvindo, Marcos? Tô ouvindo, Aldo. Pois não. Essa corrida final que você fez. Seguimos. Se preparar com português. Se preferisce, parli in italiano, piano. Bom, você vai. Colocamos no universo. Eu estou certo. Tem um universo, todo o planetas, relações estão aí, tá? Sim. O que acontece? Se o planeta consegue ter forma de pensamento que chega a uma verdade simples, o planeta que chama Júpiter, como você falou, e outro planeta tem outro capela que não conseguiu chegar à verdade simples, né? Eles se juntam, formam um outro buraco negro. Essa é a razão porque você forma mais buraco negro. Não tem um só, tem mais. É isso? É isso. A pergunta é outra, porém. As formas de pensamento para cada planeta, vamos supor, prendiamo a Terra. As formas de pensamento da Terra, elas ficam cercadas na estratosfera. Não saem, não vão para outro lugar. Vai? Tá. Continua. Besteira, não sei. Não, continua. Não fica cercada daí. Continua. Como é que pode outro planeta, sei lá, outro planeta ter a mesma forma de pensamento? Você se entendeu? Você pode dar uma explicação Eu entendi. melhor? Agradeço. Isso. A frequência. Por que não existe. No espaço existe som? Você tem o som do planeta. O que você não tem é a propagação. Né? Portanto, a forma de pensamento, ela é uma frequência. O planeta Terra, ele é uma frequência. Quando ele chega próximo a Júpiter, os campos elétrico-magnéticos que existem entre a Terra e Júpiter, eles vão criar um ponto de equilíbrio entre eles. Por isso que não tem. Entendeu? Então, eles entram em contato. Tá claro. Não preciso explicar mais. Tá certo. Tá certo. Tá ótimo. E se forma mais buracos negros, isso também. A quantidade de buraco negro, ela está relacionada com todos aqueles que foram dissociados após se tornar espírito. Porque eles co-criaram. Eles não foram para o nada.
por acreditar que eles eram criadores, eles negaram de novo o quê? A luz. Nesse momento eles co-criaram o quê? A realidade deles. Criaram um outro planeta. Por exemplo, em outro buraco negro que está negando a luz. Então assim, e para lá vão todos os seres que um dia pegarem aquela frequência. Quando que isso vai acontecer? Quando as constelações se cruzam. Que no nosso caso acontece de 25.920 anos. Por isso que o ciclo se fecha a cada 25.920 anos. Mas não significa que você vai mudar de plano, entendeu? Significa que você pode mudar de forma, mas ainda vai estar preso dentro do plano. Os cientistas dizem que tem milhares de buracos negros. Tem. Tem alguns que são até maiores do que a constelação. Tem sim, lógico, tem. O buraco negro KLM32, sei lá, Tem. de um tamanho, estamos todos aqui. Então, pois não. Ficou claro, Silvia, peraí. Ficou claro o 6 e o 9 do cubo? Ficou? Então tá bom. Pois não, fala aí, Silvia. Peraí, Lucas, só um minuto. Eu estou chegando próximo do computador porque o volume está baixo, tá? Pois não, Silvia. Os buracos negros, a gente pode pensar assim, que cada vez eles vão existir na mesma relação de cada vez que fechou os 25.920. Tá? Vamos pensar assim. Toda vez que fecha e tem a dissociação, existe a necessidade do buraco negro. Não. A dissociação já aconteceu, Silvia. Quem está no buraco, é assim, você olha para o universo, tá bom? Você abre a janela lá, você olha, tudo que você está olhando é buraco negro. Nós estamos dentro de um buraco negro. Não é o universo, tá bom? Então é assim, esse é um ponto. Segundo ponto, pensa no mestre da outra escola. Ele deu uma aula dessa aqui alguma vez? Nunca. Nem sabe o que é isso aqui. Por quê? Porque ele não se tornou o quê? Luz. Por quê? Porque ele nunca chegou no estado de alma, por exemplo. Todos que seguem ou seguiram ele, vai acontecer o quê? Vão ser associados. Vão montar o quê? Outro buraco negro, e dentro desse buraco negro, novas formas de pensamento. Por exemplo, minha mãe, infelizmente, está acamada, você sabe como que está. Ela reza ainda para o Celso salvar ela. É uma loucura. Estou dando um exemplo, tá? E quantas pessoas que você conhece, que você chega e fala assim, filho, você é louco de acreditar num cara desse. E as pessoas não querem nem te ouvir. O que vai acontecer com essas pessoas? É a mesma coisa que você for numa igreja de evangélico e pegar e falar assim, filho, quem está no buraco negro é Deus. Então você fica buscando Deus relativo. Porque você entendeu, né? Cada um fica olhando para o outro. Então você não vai sair disso nunca. Você tem que sair fora do plano. O que é sair fora do plano? Sair fora do buraco. Como que você sair? Através do nada. A pessoa vai falar, ih, ó, você ficou louco. Ih, ó, você está louco. Não, Jesus, não sei o quê, papapá. Você vai falar, não, ela não ouve mais. Por quê? Porque estes seres já não têm mais capacidade de chegar na individualidade. Eles caminham com o sentimento de pertença. Sentimento de pertença é grupo. Se é grupo, é bicho.
Eles caminham por pertença. Quantos, Silvia, quantos não passaram por aqui, falaram assim, sabe o que é? Não vou sair, porque se eu sair eu perco meu módulo, vou ter que vender meu módulo. Então o que você está fazendo com você? Aqui no chão, ó. Então, assim, existe um sentimento de pertença, e não é só lá. Se você for na maçonaria, é a mesma coisa. O pessoal da eubiose, eles acreditam que existem planos dimensionais embaixo da Terra. É minhoca agora para ter plano, é tatu agora. Você entende a loucura? Aí entra o que você tinha falado do Big Bang, certo? Big Bang é expansão, não é explosão. Tá. O que os cientistas estão chamando agora de universo observável, que é aquela grande teia, seria isso, aquela expansão. Que eles estão chamando de universo observável, que se infinitos universos forma aquela grande teia. O que acontece, né, Lucas? Vai existir infinito? Vai. Para quem tá no plano. No plano. Por quê? Porque é o que dá a razão de existência para quem está no plano. Perfeito. Só que para pensar assim, ó. Imagina todos os planetas. Só pode existir uma forma possível. Quem segura a Terra? Quem que segura o planeta Terra? Você tem que ter a força física, a gravidade. Quem segura o planeta Terra, a massa, a Terra? Ela está parada. Hã? Mas quem que segura ela? As forças gravitacional, né? Então, mas quem que segura? Entendeu? Quem que segura a Lua? Quem que segura o Sol? Quem segura o Sol? Sei não. É matemática. Não tem. Não tem. Só tem uma. Só tem uma forma possível de compreender tudo isso, que é a forma circular. Circular. Aonde a Terra exerce, por exemplo, pensa assim, a Terra exerce uma força no limite do universo, entendeu? Só que tem outro que, né, tem outro, entendeu? Então todos estão caminhando para onde? Para o centro. Eu sou, pai. Eu sou, então. Não. Uma coisa só. Não, eu sou o que sou, eu nada. Eu nada. Então você está falando nesse episódio, está nessa respiração, na inspiração? Eu estou Está se falando. juntando. Eu estou falando que o Pai é tão bondoso, Silvia. Ele é tão bondoso, é o modo de dizer, tá? Porque no Pai não tem bondade, tem justiça. Porque assim, Deus é bom ou é justo? É justo. Deus é justo. Por ser justo, Ele permite que você exista no buraco negro. Lá você faz o que você quer. Você não vai sair de lá mesmo? Ai. Pensa bem, não. Tá bom, gente. Eu acho que por hoje já tá bom. Boa noite, Eduque, obrigado, boa noite. Grazie a tutti. Grazie, Marco. Boa noite, gente. Fiquem em paz. Até amanhã às 8. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.